como é que eu faço a demonstração ambiental? De que forma eu comprovo as demonstrações ambientais? Note o seguinte, que você coloca no PPP, no perfil profissiográfico previdenciário, a partir de janeiro de 2004, você teve a exigência do formulário PPP. Só que a Previdência ela pode requerer a comprovação dessa demonstração ambiental. E o legislador ele previu algumas condições para demonstração ambiental. São elas: o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. O PPRA está regido por uma norma regulamentadora, a norma regulamentadora número 9 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, e você tem aí, principalmente na mineração, este documento é bastante utilizado. Você tem na construção civil para demonstração ambiental o PCMAT, o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na construção, na indústria da construção. Você tem o PCMSO, que tem a questão do risco biológico, aí é o documento mais forte, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você tem o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, LTCAT. Em breve o SESMA estará lançando como você elaborar o LTCAT. Não deixe de adquirir esse produto SESMA Online. Esse curso será ministrado por mim mesmo. Vai ser um prazer tê-lo conosco em mais um encontro. Nós temos hoje o principal documento, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, e para demonstração de acidente você tem a CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho, e hoje no PPP você referencia esta comunicação. São formas de demonstração ambiental que comprova a condição em um trabalho insalubre, um trabalho que enseje a aposentadoria especial. São considerados como tempo de serviço exercido em condições especiais. Quais são eles? Funções de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente. Servente, auxiliar e ajudante no enquadramento por categoria profissional. Licenças para cargos de administração e representação sindical até 28 de abril de 95, desde que na data do afastamento estivesse exercendo atividades consideradas especiais. Essas são exceções que a lei previu e que deve ser observado. Por exemplo, às vezes por ser chefe, gerente, supervisor ou de uma outra atividade equivalente, por estar essa função, se ele tem as características, se ele tem a condição de exposição ao risco, e o fato de ele exercer um cargo de liderança não impede que ele compute o tempo especial. Por enquadramento profissional, apesar de muitas vezes não estar expresso, mas o servente, o auxiliar e ajudante, se ele trabalha naquele ambiente, o simples fato de ele ser servente, auxiliar ou ajudante não impede que ele perceba a aposentadoria especial. E aí a lei considerou o representante sindical, ainda que ele não esteja exposto ao risco, até 28 de abril de 95, uma proteção legal para o representante sindical. Se ele estava antes de exercer as suas atividades no sindicato, se ele trabalhava numa condição especial, ele até 28 de abril de 95 deverá continuar com esse direito, fazendo jus à aposentadoria especial. Consulte a Instrução Normativa 45, caso você tenha dúvida. Dando sequência ao nosso treinamento, nós temos aí o artigo 259 que eu gostaria que você permitisse que eu lesse para que depois a gente fizesse uma análise desse artigo. Estamos estudando a Instrução Normativa 45 e agora vamos falar do artigo 259 desse artigo. Diz o artigo, veja comigo na tela:
não descaracterizam a atividade exercida em condições especiais. O que é que não descaracteriza? Os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista. E quais são os períodos de descanso? Férias, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, somente acidentários, salário-maternidade, desde que na data do afastamento estivesse consideradas especiais, ou seja, numa condição especial. Além disso, redução da jornada por acordo, convenção coletiva e sentença normativa não descaracteriza a atividade exercida em condição especial. Meus amigos, o legislador previdenciário se preocupou em dizer o seguinte: olha, o legislador trabalhista ele estabeleceu períodos de descanso. O fato de ele ter estabelecido esse período de descanso não descaracteriza a condição especial. Férias, auxílio-doença, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, se decorrente de uma causa acidentária, obviamente. O salário-maternidade, onde a mulher ela se afasta porque ela tem um estado pós-gravídico e necessita cuidar da criança, necessita fazer o aleitamento materno, todos os cuidados do pós-parto. Então o legislador ele disse, isso não afasta a condição especial. Esse tempo deve ser computado, deve ser caracterizado como especial. E nada mais justo do que isso. E o legislador se preocupou com algumas questões de direito coletivo do trabalho. O direito coletivo do trabalho e o direito do trabalho ele tem uma condição peculiar, porque existem normas autônomas e normas heterônomas no direito do trabalho. Trocando em miúdos, o que é uma norma heterônoma? Uma norma heterônoma é aquela estabelecida pelo Estado. É uma norma imposta pelo Estado. Me exemplifique isso aí, David. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, a lei do FGTS, toda norma que segue o rito através do Estado, o Estado exercendo aí a sua função legiferante, a sua função através do poder legislativo, exercendo a sua função típica e muitas vezes outros poderes que legislam também exercendo a sua função atípica, porque o executivo, através de decreto, ele regulamenta uma lei e ele está legislando porque ele está interpretando e operacionalizando uma lei, ou através de outros atos. De forma geral, o que eu quero dizer para você é o seguinte: existem normas heterônomas que são emanadas do Estado. O Estado está legislando, está dizendo como é que deve ser o comportamento social. E existem normas que são normas autônomas. E o que é uma norma autônoma? É quando as partes estabelecem aí o que irá observar, estabelece, convenciona de que forma deverá estabelecer algumas regras. E nós temos aí no direito do trabalho o acordo coletivo e a convenção coletiva do trabalho. Tendo aí estabelecido um acordo, é quando você tem uma empresa e o sindicato dos trabalhadores. A convenção coletiva é quando você tem um sindicato dos trabalhadores e o sindicato do empregador, o sindicato patronal, o sindicato do patrão. Então, existe uma relação entre dois sindicatos, a norma vale para toda a categoria econômica, isso é uma convenção coletiva de trabalho. Se específico para alguma empresa ou empresas, mas não toda a categoria, isso é um acordo coletivo do trabalho. E o que é a sentença normativa? A sentença normativa é quando, em um determinado momento, você deverá estabelecer uma convenção coletiva do trabalho para aquela categoria. Mas se não foi possível, através de um acordo entre as partes, através das partes terem convencionado para estabelecer direitos e deveres, se isso não ocorrer, existe o chamado dissídio coletivo, o conflito de interesses coletivo, e aí
é chamado o judiciário para que ele possa decidir. E essa decisão que vai atingir a toda a coletividade, atingir a toda a categoria econômica, se chama sentença normativa. Tudo isso para lhe explicar que redução de jornada por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais. Agora, se você não sabia, você já sabe o que são esses três instrumentos do direito coletivo do trabalho, que são normas autônomas emanadas aí pelas partes, e você entende que isso não irá descaracterizar a atividade exercida em condições especiais. Tranquilo? Que bom que você está conosco aqui no SESM Online. O artigo 269 da Instrução Normativa, ele estabelece critérios para a concessão da aposentadoria especial para os que trabalham sucessivamente em condições especiais em bases diferentes, 15, 20 ou 25 anos, sem ter completado o tempo mínimo em cada base. Existe aí fatores de conversão, existe uma tabela que você deverá observar em bases diferentes. Imagine que ele trabalhou 5 anos em uma mina, ele trabalhou e o resto do tempo ele laborou em uma indústria química exposto ao benzeno. Um seria, em tese, mina subterrânea 15 anos, exposição ao benzeno 25 anos. Essa composição, esses critérios, você deverá observar os fatores de conversão para essas bases diferentes. Tá tranquilo? O artigo 270 estabelece a conversão do tempo de serviço, a tabela de conversão do tempo de serviço especial em comum. Muitas vezes você labora um tempo especial e o resto do tempo comum. Então, para cada tempo especial, se for 25 anos, que a maioria dos casos, 80, 90, mais de 90%, será aposentadoria especial por 25 anos. Então você tem um fator multiplicador de 1,4 para homem e para mulher 1,2. Se você pegar 25 anos e multiplicar por 1,4, você chegará a 35 anos, que é o tempo de serviço. Aposentadoria por tempo de contribuição será 35 anos. Se você pegar 1,2 e multiplicar por 25, você terá 30 anos, que para aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher são 30 anos. Então esses fatores de conversão, essa tabela de conversão, você tem aí. Para os casos de 20 e 15 anos, o fator multiplicador é outro que deverá ser observado no artigo 270 da Instrução Normativa 45. Obviamente você não vai gravar todos esses detalhes, mas você deverá saber o caminho, deverá saber o que significa e o cuidado que você deve ter. Tranquilo? Vamos ao próximo ponto do nosso estudo.